mais delongas, abra sua Bíblia comigo aí no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos 4, vamos ler a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Feche seus olhos mais um minuto. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar mais uma vez a nossa vida aqui diante da Tua presença, Senhor. Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, que toda palavra que fluir do Teu coração para as nossas vidas nesta noite, Senhor, ela possa achar, ó Deus, um terreno fértil dentro de nós e assim ela possa gerar e produzir muitos frutos. Senhor, toma nossa mente agora cativa ao Teu Espírito Santo, que tudo aquilo, que todas as distrações, que tudo aquilo que vem para roubar a palavra semeada, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra nesta hora. Que os nossos corações sejam como um solo fértil, pronto para receber a semente da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, como o texto nos diz aqui, a narrativa, Jesus havia passado o dia todo ministrando para as multidões, né? Um dia normal com Jesus. Um dia todo ali liberando palavras sobre o povo, sobre as multidões. E o texto nos mostra que quando chegou o fim de tarde, tardezinha, Jesus vira para os discípulos e disse: Olha, vamos passar para outra margem. E nessa ocasião, o texto nos diz que houve uma grande tempestade. E os ventos vinham com fúria contra eles, contra aquela embarcação. E houve um momento ali que eles ficaram tão apavorados que eles achavam que eles iriam morrer. E olha que a maioria deles eram pescadores experientes, já estavam acostumados com as tempestades, né, no mar, já estavam acostumados com esse tipo de situação, mas aquela tempestade abalou a estrutura dele. Tem tempestades e tempestades, não é assim, irmãos? E tem tempestades que vêm e realmente abala a nossa estrutura. E Jesus, ele estava na popa do barco fazendo o quê? Deitado em berço esplêndido, dormindo o sono tranquilo da vida, enquanto os discípulos estavam lá em cima totalmente apavorados, desesperados. E muito provavelmente eles, como bons pescadores que eram, usaram todas as suas habilidades de pescadores, toda a sua experiência no mar, mas chegou um momento que eles viram que não tinha mais jeito não, que a tempestade estava ganhando, que eles iam sair perdendo. E neste momento, eles vão até Jesus, e é onde eles liberam uma pergunta para Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas que pereçamos? Sabe, e o que vem por trás, sabe, irmãos, dessa pergunta é: você não está vendo, não?
nosso desespero aqui? Você não está sentindo esse barco saculejar de um lado para o outro, essas ondas, esse vento forte vindo contra nós? Você não se preocupa com a gente está aqui desesperado. A gente está aqui apavorado, com medo de morrer, e o Senhor está aí dormindo, tranquilo. O Senhor não vai fazer nada por nós? O Senhor não vai fazer nada para nos socorrer, para nos ajudar? Então Jesus, ele faz o quê? Ele se levanta, ele repreende o vento e ele diz ao mar: acalma-te. Então se faz grande bonança. E Jesus responde a pergunta deles com outra pergunta: por que vocês são tão medrosos? Essa versão é NAA. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? Irmãos, quantas vezes nós nos comportamos assim, como eles, naquele momento? Nós nos desesperamos com as situações adversas que vêm contra a nossa vida, nós nos enchemos de medo, nós achamos que Jesus está dormindo, porque não é possível que Ele não me escuta. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu jejuo, parece que o céu é de bronze, nada acontece, o Senhor se cala, é aquele silêncio total. Quantas vezes a gente se comporta assim, e aí a gente esperneia, a gente dá chilique, a gente grita por socorro, e nada acontece. Sabe por quê? Porque Jesus não responde a desespero. Jesus, ele responde a fé. Jesus, ele não responde os nossos, eu falo muito de chiliques, né? A nossa alma chiliquenta. Jesus, ele responde atitudes de fé. E o primeiro ponto para a gente refletir aqui neste texto, que eu quero levar você comigo, é que o texto começa dizendo que Jesus deu uma palavra para eles. É Jesus falando, irmãos. Então, se Jesus falou, está acabado. Ponto final. Jesus diz para eles: vamos entrar nesse barco e nós vamos atravessar para o outro lado. Isso é Jesus dizendo. Talvez fosse eu e você dizendo, eu não garanto. Mas Jesus está dizendo: nós vamos entrar para esse barco, nós vamos atravessar para o outro lado. Então, é uma afirmação de que eles chegariam do outro lado. Mas entre o outro lado e eles tinha o mar, e eles precisavam atravessar. E estava tudo certo até então, eles estavam tranquilos, o mar estava favorável, a situação estava sob controle, porque um pescador experiente, ele não entraria no mar com tempo ruim, eu tenho certeza disso, não é? Então estava tudo naquele momento sob controle, mas de repente, como o texto nos diz, de repente o tempo muda. De repente, as nuvens começam a carregar o céu. De repente, um vento impetuoso vem e se levanta contra eles. Então, eles estavam seguros até que. Eles se sentiam seguros até que se levantou um grande temporal. Então, estava tudo perfeito, tudo fluindo lindamente. Maré calma, tudo certo, sob controle. Até que os ventos contrários vieram. Aí eles entram em desespero. Aí o desespero toma conta geral. Irmãos, eu não gosto nem de imaginar, porque eu tenho pavor de água, né? Eu gosto de assistir tudo que é de água, filmes e tudo mais, mas eu tenho pavor de água. Então, quando aquela tempestade vem contra ele, os ventos vêm contra aquela embarcação, imagino eu empurrando eles cada vez para mais distante do destino deles. E eles vendo todo aquele quadro, o desespero entra no coração deles e eles ficam totalmente desesperados. Nós vamos morrer aqui. Esse barco vai afundar, porque nenhuma das nossas experiências, das nossas habilidades de pescador está conseguindo resolver esse problema. Essa tempestade vai nos vencer. Sabe, tem um programa no Discovery Channel. Cadê o povo do Discovery Channel aí? Para me fazer companhia. Gente, meus programas de índio. Tem um programa no Discovery que chama Pesca Mortal. Quem aqui já viu esse programa? Chegam na temporada de pesca, então os pescadores pegam ali os seus barcos, é aquele tanto de barco, é muito barco. E eles saem para alto mar, para fazer o quê? Para pescar, porque eles vivem daquilo. E tem momentos, irmãos, que os vídeos mostram que é algo real, né? De fato é real. As ondas tão imensas que não dá nem para ver o céu.
tempos de ventania, e aqueles barquinhos muitas vezes tão pequenos, tão insignificantes, no meio de um mar tão imenso, e com altas ondas, e com ventos fortes e tempestades, e muitos desses, no final, ali eles não voltam para casa. No final da temporada, muitos não voltam, muitos naufragam, muitos marinheiros morrem. E quando eu li esse texto, me veio à memória essa imagem, sabe? Esse cenário parecido, com os ventos vindo contra eles, e eles naquele desespero, sem saber o que fazer, com medo de morrer, porque eu também teria, eu creio que você também teria. Então, eles se sentiam seguros, até que a tempestade chegou. E é muito fácil para nós, é muito fácil se sentir seguro nas águas tranquilas. É muito fácil se sentir seguro quando está tudo sob controle, sabe? Está tudo favorável, aqueles raros períodos na vida do crente que você fica até desconfiado, assim, gente, será que tem alguma coisa errada comigo, Jesus? Porque está tudo uma calmaria. Você estranha? Eu estranho, irmãos, quando está tudo muito tranquilo. Eu falo, Jesus, tem alguma coisa errada, né? Então, é aquele momento onde está tudo tranquilo, até que, do nada, surge uma grande tempestade. E aí a nossa segurança vai embora. E muitas vezes nós fazemos uma leitura errada sobre estar seguro. Porque estar seguro para nós é óbvio, né? Que é a gente fugir de situações que nos colocam em risco, sim ou não? Apesar que eu sou do tipo que gosta de aventuras, não é? Mas estar seguro para nós é fugir de situações que nos colocam em risco. Por exemplo, se você sabe que tem uma rua muito perigosa aqui em Goiânia, violenta, você não vai pegar o seu carro e passar nessa rua depois da meia-noite, vai, irmãos? Não, por quê? Porque você sabe, você tem consciência de que isso vai colocar você, a sua vida e quem estiver com você em risco. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que nós devemos sair por aí colocando a nossa vida em risco e fazendo coisas erradas. Mas o que eu quero dizer para você é que por mais cuidado que a gente tenha e a gente ache que tem o controle de toda a situação, mas nós não sabemos, nós não podemos impedir que situações contrárias e adversas aconteçam na nossa vida. Por mais que a gente tente se preparar, por mais que a gente ache que está sob controle, e que a gente consegue se colocar neste lugar de segurança, mas nós não podemos evitar que situações contrárias aconteçam na nossa vida. Até porque Jesus, ele nos disse isso, que no mundo nós teríamos aflições. Isso significa que nós vamos enfrentar tribulações, adversidades, tempestades, perseguições e por aí vai, porque a lista é grande. Então, esse evangelho de só flores por aí, irmãos, isso é fake news, tá? Isso é mentira. Porque não é a proposta do evangelho. Jesus, ele diz, olha, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser afligidos. A tempestade vai vir. O dia mau, ele existe. Tanto que ele nos ensina a nos preparar para o dia mau. Não é isso que a palavra faz? Ela nos ensina a nos preparar para os dias maus. Ou seja, segurança não é ausência de adversidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Segurança não é a ausência de adversidade. Eu achar que eu estou seguro não quer dizer que nenhuma adversidade, nenhuma tempestade, nenhum vento contrário pode bater na minha porta, porque agora eu sou crente e nada disso vai acontecer. Muito pelo contrário, deixa eu te dizer, se você é crente, isso muito provavelmente vai acontecer daqui até chegarmos lá. Então isso é uma certeza. Então, eles se sentiam seguros e confortáveis, seguros de seguir viagem, porque até então eles tinham o controle. Estamos no controle. Como isso passa uma sensação de segurança para nós, não é, irmãos? Eu estou no controle da situação. Por que a gente sofre de ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, não é isso? Porque a gente fica pensando no futuro que a gente não controla. Não é isso que acontece com a gente? E porque eu estou pensando no futuro que eu não controlo, o que vai acontecer daqui tanto tempo, daqui tantos anos? Isso vai gerando o que? Isso vai gerando ansiedade no nosso coração. Então, estar seguros não quer dizer que as adversidades não vão bater nas nossas portas. Que grandes tempestades não vão se levantar contra nós.
E eles, irmãos, já tinham feito o plano de viagem deles, estava tudo certo. Igual, né, quem gosta de planejar tudo aí a vida, todo dia, bonitinho, eu admiro quem faz, né? Mas assim, eles não contavam, ninguém conta com a adversidade. Olha, você está fazendo sua lista de afazeres, amanhã eu vou passar por uma tribulação. Ninguém conta com isso, amanhã eu vou enfrentar uma grande tempestade. Então, eles estavam no controle, a lista estava pronta, mas não tinha uma tempestade prevista para aquele dia para eles. Por isso eles se achavam no controle da situação. E aí, quando eles viram que eles não tinham o controle absolutamente de nada, que eles não conseguiriam salvar nem as suas próprias vidas, aí é onde o medo vem. Aí é onde o desespero e o pânico chega. E o ponto aqui é, no meio de todo esse desespero, no meio de todo esse pânico, da tempestade que se abateu contra eles, eles não se lembraram da palavra que Jesus havia dito para eles quando eles entraram lá naquele barco. Eles não se lembraram. Por quê? Porque eles estavam no meio de uma tempestade, olhando para a tempestade e desesperados. Mas eles esqueceram que quando Jesus chamou eles para entrar naquele barco, Jesus se assegura. A palavra de Deus, ela nos assegura, queridos. Jesus diz para ele, nós vamos passar para o outro lado. Ponto. Foi isso que Jesus disse. Mas no meio do desespero, cadê essa palavra? No meio do desespero, nós vamos morrer. No meio do desespero, Senhor, o Senhor não está vendo meu sofrimento. O Senhor não está vendo nosso desespero. O Senhor vai deixar mesmo eu passar por isso? O Senhor vai deixar a gente morrer nessa situação? Mas eles não se lembraram que antes de entrar naquele barco, eles receberam uma palavra. E a segurança deles, muito provavelmente, estava no braço deles, na experiência que eles tinham em alto mar. Estava nas circunstâncias que até então estavam totalmente favoráveis. Daí vem o desespero. Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? Senhor, o Senhor realmente não vai fazer nada para nos ajudar? Irmãos, e na maioria das vezes, nós acreditamos no que os outros dizem para nós. Nós acreditamos no que as circunstâncias estão dizendo para nós. E a gente não acredita no que Jesus diz para nós. Não é assim? Porque a gente conhece a palavra. Então, a gente ouve a opinião dos outros, né? Porque as pessoas têm muitas opiniões sobre tudo. A gente ouve a voz das circunstâncias, que estão contrária, que está dizendo para nós que não tem mais jeito, que acabou, que eu vou morrer, que é o fim, que a minha família acabou, e não vale a pena eu lutar. A gente ouve tudo isso. E na maioria das vezes, nós não ouvimos o que o Senhor está dizendo para nós. Na maioria das vezes, a gente se esquece do que a palavra de Deus diz a nosso respeito, enquanto nós estamos passando por essa vida e enfrentando as tempestades dessa vida. A gente geralmente, na grande maioria das vezes, coloca a nossa segurança no lugar errado. Coloca a nossa segurança em pessoas ou nas circunstâncias que a gente acha que pode controlar. E aí a gente entra nessa crise existencial. O Senhor não me vê. O Senhor não se importa com a minha dor. O Senhor não se importa com o meu sofrimento. O Senhor está indiferente com o que eu estou passando. O mundo está desabando ao meu redor e parece que o Senhor está dormindo. Só pode, porque eu oro, nada acontece. Eu jejuo, nada acontece. Eu vou para a igreja e nada acontece. E aí a gente está ouvindo as vozes das circunstâncias que estão ao nosso redor e se esquecendo da palavra que o Senhor já nos deu. Porque Ele nos deu uma palavra que nos garante enquanto nós estivermos vivendo e passando pelas tempestades e pelas aflições desta vida. Eles tinham uma palavra que chegariam do outro lado, queridos. Então Jesus estava aqui ensinando eles como agir quando as tempestades viessem, quando o medo e o desespero batesse a porta. Então eles não estavam seguros na palavra que receberam, mas nas circunstâncias que estavam favoráveis e na falsa sensação de controle. E aí eu quero te dizer que nós não podemos depositar a nossa confiança nessas coisas. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas podem mudar a qualquer momento. Sim ou não, irmãos? Elas podem mudar a qualquer momento, como aconteceu de repente.
chegou uma tempestade. De repente, ventos fortes começaram a soprar. Então, as circunstâncias podem mudar a qualquer momento. E nós nos darmos conta também de que não somos capazes de controlar absolutamente nada. Porque essa é a verdade. Nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos o controle do nosso amanhã. Mas aí a gente sofre muitas vezes antecipadamente com tudo. Por quê? Porque a gente não está seguro na palavra que a gente recebeu. Porque nós não estamos seguros naquilo que a palavra diz a nosso respeito. Então, se a nossa segurança está na força do nosso braço, o dia que eu perceber que tem situações que vão além de mim, a minha fé vai naufragar. Se a minha segurança está nas circunstâncias que são favoráveis, o dia que eu perceber que eu não controlo coisa nenhuma, situação nenhuma, que eu não tenho a habilidade de gerir todas as situações adversas que vêm, o dia que eu perceber isso, por mais que eu me esforce, o quadro não vai mudar, a minha fé vai naufragar. Entende? Se a nossa segurança está nos bens que nós temos, o dia que você perder alguma coisa, a sua fé vai naufragar. Por quê? Porque você vai achar que o Senhor não está te vendo. Porque você vai achar que o Senhor está indiferente às situações adversas que você está passando. Mas por quê? Porque a nossa segurança está no lugar errado. Irmãos, e nós não controlamos as tempestades. Elas chegam sem avisar e colocam em xeque tudo que nós achamos que somos e achamos que sabemos. A nossa segurança precisa estar na palavra de Deus, porque ela é fiel e suficiente, independente de qualquer circunstância. Amém, irmãos? Jesus, ele disse assim, olha, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se ele diz que eu vou passar, independente das circunstâncias, pode estar chovendo fogo do céu. Se Deus disse que eu vou passar. Não porque eu posso controlar situações, mas porque o que ele diz é, e ponto final. Entende, irmãos? A única coisa que é sólida nessa terra e que permanecerá para sempre é a palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é um farol em meio às tormentas e escuridão. Os faróis, eles são estruturas milenares, desde o mundo antigo, desde essa época aqui, que eram torres, construídas ali na beira ali dos portos, e que eles colocavam lá em cima uma luz, e para sinalizar para aqueles marinheiros que estavam voltando de viagem em alto mar, às vezes no meio de tempestades, na escuridão da noite. Então, os faróis, para que eles serviam? Para ficar ali e a sua luz iluminando, mostrando para aqueles marinheiros, ei, aqui existe um porto seguro. Assim é a palavra de Deus para nós, em meio às tempestades, às adversidades, aqueles momentos que você olhar e pensar assim, para onde irei? Para onde eu vou? Eu não consigo ver saída. Eu não consigo ver um socorro no meio dessa tempestade. O que eu posso fazer? Mas a palavra de Deus, ela é um farol que está no meio da escuridão, nos apontando o caminho e dizendo, aqui tem um porto seguro. E é nessa palavra, irmãos, que nós precisamos estar firmados. Amém? Aleluia, Jesus. Ela é um farol para nós. E a gente precisa se apropriar disso. Porque a palavra de Deus, ela não depende das circunstâncias para se mover. Nós dependemos das circunstâncias. A tempestade chega e nos pega desprevenidos. As nossas habilidades não são suficientes para a gente gerir todas as situações que podem nos acometer. Mas a palavra de Deus, ela não depende das circunstâncias para se mover, porque ela transforma o caos.
Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Não parece um cenário feio quando você fala assim? Havia trevas, havia caos, mas sabe quando tudo mudou? Tudo mudou quando Deus disse: haja, porque esse é o poder da palavra do nosso Deus. Quando Ele diz: haja luz, e houve luz, e Deus transforma então o caos. Esse é o poder da palavra do Deus que nós servimos, irmãos. Entende? Quando Jesus se levanta naquele barco, sabe, no meio do desespero dos seus discípulos, e Ele vira para a tempestade e diz: acalma-te, aquieta-te, cala-te. E a Bíblia nos diz que houve bonança, porque e eles ficaram assustados, com mais medo de Jesus do que da tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? É Ele, é a palavra viva, é o verbo vivo que se encarnou e habitou entre nós. É Jesus. É Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos agarrar na palavra que o Senhor nos deu. Não importa qual seja a tempestade que nós enfrentarmos, se nós nos agarrarmos nessa palavra, ela vai nos guiar como um farol, ela vai nos guiar a um porto seguro. Nós vamos chegar no nosso destino, porque nós temos uma palavra de Deus. Agora, fiquei sem fôlego. Eles não tinham só a palavra de Jesus. Eles tinham a presença. Eles tinham uma presença. A sua presença também é uma promessa. Porque assim como a palavra de Deus, ela é fiel, a sua presença é uma promessa para nós. Jesus, ele diz, Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Então isso é uma promessa. Ele está se comprometendo, irmãos, comigo e com você. Ele está dizendo: as tempestades vão vir, as aflições vão vir, mas eu estarei convosco todos os dias, até o fim. Isaías 43, 2 diz assim: olha, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Entende? Ele está conosco, independente das circunstâncias. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi lançado naquela fornalha, que eles achavam que aqueles homens estavam mortos, tostados, de repente eles veem alguém dançando com eles no meio daquele fogo, irmãos, porque mesmo no meio do fogo, Ele está presente. E a Bíblia nos diz que nem um fio de cabelo deles foi queimado. Foram lançados dentro de uma fornalha ardente, onde mandaram aquecer 7 vezes mais. Mas nem um fio do cabelo da cabeça deles foi queimado, porque Jesus estava com eles mesmo dentro daquela fornalha. Entende que não é se você passar, é quando passar. Então, a mesma certeza que nós temos que nós vamos passar por aflição, precisa ser a mesma certeza de que mesmo se eu passar, não me faltará a presença dEle todos os dias. Davi no Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Ele está com você, não importa qual seja o vale, a tempestade, seja no deserto, seja na fornalha ardente, Ele é Deus presente. E algo que é tão óbvio aqui nesse texto que nós lemos de Marcos, é tão óbvio, mas passa batido como se não tivesse importância, é que Jesus estava no barco deles, não é? Jesus estava no barco com eles, o que seria óbvio que a presença de Jesus naquele barco significava que as tempestades até poderiam vir, que os ventos até poderiam soprar, mas que aquele barco não iria afundar.
Porque havia uma garantia. Jesus estava com eles. Jesus está com você no barco da sua vida. E Ele é a garantia de que vai dar certo. Ele é a garantia de que esse barco não vai naufragar, irmãos. Ele se garante. E talvez você hoje esteja vivendo alguma tempestade na sua vida. Seja ela exterior, seja ela interior, porque tem tempestades aqui dentro que são muito intensas, que nós vivemos dentro de nós, ventos fortes. E aí, por momentos a gente pensa que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Mas eu te garanto que se Jesus é Senhor na sua vida, existe uma saída. Se Jesus é Senhor na sua vida, seja as tempestades externas ou internas, esse barco não vai afundar. Sabe por quê? A presença de Jesus não é garantia de que não haverá tempestades. A presença de Jesus é garantia de que, apesar das tempestades, a presença de Jesus é garantia de que a tempestade não prevalecerá. Então, haverá tempestades, haverá dias difíceis, mas a tempestade não prevalecerá. E daí você pensa assim, mas essa tempestade, ela é maior do que eu. Eu não consigo vencer. Esse desafio é maior do que eu não consigo vencer. E aí eu quero te dizer que a tempestade, ela pode ser maior do que você, mas Jesus é maior do que a tempestade. E Ele habita dentro de você. Irmãos, quando a fé deles não foi suficiente para vencer a tempestade, aquele que é maior do que a tempestade se levantou e liberou apenas uma palavra. E houve o quê? Calmaria. E houve calmaria. Mas sabe qual que é o nosso problema? Na maioria das vezes, a presença de Jesus não nos basta. Parece que quando hoje a gente vai aconselhar alguém, a pessoa está passando por lutas, adversidades, tempestades, aquela coisa toda difícil, e tem hora que a gente fica assim, meu Deus, o que eu falo para essa pessoa? Quando eu vou fazer entendimento, eu fico orando, falo, Jesus, me dá uma palavra, Espírito Santo, fala alguma coisa para eu poder falar. E às vezes a única coisa que eu tenho para falar é, meu querido, minha querida, Jesus está com você no meio disso tudo. É o que eu posso te dizer. A única certeza que eu tenho no meio de tudo isso que você está vivendo é que Jesus está com você. Mas sabe, irmãos, às vezes parece que não é suficiente quando a gente fala isso para as pessoas. Parece que não é suficiente. Não é suficiente dizer, Jesus está com você no meio da tempestade, das lutas que você está passando. Ah, tá, Jesus está comigo, mas meu casamento está acabando, Jesus está comigo, mas minha família está ruindo, a porta de emprego não abre, eu estou passando por essa crise, eu estou passando por isso ou por aquilo. Parece que a presença de Jesus não basta. Não é suficiente. Entende? É como eles. Jesus estava lá, mas nós vamos morrer, o barco vai afundar, e Jesus não se importa comigo, e Jesus não está me vendo assim, somos nós muitas vezes. Jesus está dizendo, eu estou com você, e você está comigo, mas por que as coisas não mudam? Por que a minha vida não muda? Por que nada para mim dá certo? Jesus está dizendo, não, mas eu estou com você, mas Jesus muitas vezes não tem sido suficiente para nós. Porque nós queremos uma resposta imediata, não é assim? A gente quer uma intervenção sobrenatural nas circunstâncias que nos envolvem. Quando isso não acontece, nós nos atrevemos a questionar o Senhor. E quando isso não acontece, a gente dá crise, né? O Senhor não está me vendo. O Senhor não se importa com o meu sofrimento. Mas Jesus estava no barco com eles. Eles tinham uma palavra, eles tinham a presença. Mas faltava uma coisa. Eles tinham uma palavra. Você vai passar e chegar do outro lado. Eles tinham a presença. Eu estou com você o tempo todo dessa tempestade. Mas faltava uma coisa. O que faltava, irmãos? Você não vai, Luiz. Você veio de manhã. Faltava fé.
Daí o problema é com Deus, irmão? Não, o problema é com a gente. Porque Ele já nos deu tudo que nós precisamos para fazer tudo o que Ele quer que façamos. Daí o problema não é com Ele. Daí não é Ele que não está nos vendo e não está nos enxergando. Aí o problema é com a gente, porque eles tinham a palavra, eles tinham a presença, mas faltava fé, faltava o combustível para fazer esse negócio funcionar. Entende? Aí Jesus responde a pergunta deles com uma retórica. Jesus é maravilhoso. Por que vocês são tão medrosos? Eu fico vendo Jesus falar, sabe? Porque Ele fala comigo. Como é que você ainda não tem fé? Como que você é tão medrosa? Ou seja, você tem uma palavra minha que tudo vai ficar bem. Você tem a garantia de que eu mesmo vou estar com você durante esse processo. Como você ainda não tem fé? Como você ainda não crê? Eu já te apontei o destino, eu já te dei uma promessa e todas as garantias de que você vai chegar lá. Como você ainda não tem fé? Como você ainda está em crise? Entende, irmãos? Nos primeiros ventos contrários, nós nos desesperamos e duvidamos. Duvidamos, irmãos, quantas vezes eu já duvidei. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós duvidamos porque nos falta fé. Em outro momento, quando os discípulos estavam no barco, eles veem Jesus, vem um homem que eles acham que é um fantasma, vindo, caminhando sobre as águas, no meio, em alto mar, do nada aparece lá, eles ficam desesperados. Jesus diz para eles, olha, não temam, sou eu. E Pedro então diz assim, Senhor, és tu? Então se é o Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus libera uma palavra para ele. Jesus diz para ele que vem. E Pedro ousou sair do barco em alto mar e caminhou sobre as águas. Mas aí, por um instante, irmãos, o que ele faz? Por um instante, ele enxerga onde ele está. Espera aí, estou aqui mesmo, pisando, andando sobre as águas. Por um instante, ele começa a focar nos ventos que vinham contra ele. E ele sentiu o quê? Medo. E aí ele começou a afundar. Quando o medo vem, ele começou a afundar e ele se desesperou e começou a gritar, salva-me, Senhor. Socorro, Deus. Não é assim? Socorro, me salva aqui que eu estou afundando. Mas Pedro estava ao alcance das mãos de Jesus. Jesus pega Pedro, puxa Pedro para fora e diz para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, se a fé dele era pequena, pensa a minha. Porque se a fé dele era pequena, ele andou por sobre as águas, nem foi alguns passos, mas se a fé dele, se Jesus diz para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu fico, Senhor, tem misericórdia da minha fé. Tem misericórdia de mim. E eu não estou aqui para criticar Pedro, porque Pedro olhou para o vento, porque, irmãos, talvez eu não tinha nem saído do barco. Ele fez o que ninguém fez. A questão é que, quando ele foca por um instante, é só um instante, tá, irmãos? É só um instante que a gente tira os olhos de Jesus, nós naufragamos na nossa fé. Um instante. Não fica botando muita fé na sua força, no seu braço não, tá? Não fica não. Porque um instante que nós tirarmos os olhos dele, nós naufragamos. A nossa fé naufraga. Sabe quantas vezes, mesmo nós tendo a presença, mesmo sabendo que Jesus está conosco, nos falta fé. Você serve a Deus, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você vem para a igreja, mas você não crê. Você crê para os outros, mas você não crê para você. Você não crê que Jesus pode mudar a sua vida, você não crê que Jesus pode transformar a sua família, que Jesus pode transformar o seu casamento, que Jesus pode abrir portas, que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez para nós. Aí a gente está aqui,
mas a gente não crê. Como é que funciona isso? Como que pode isso? Então, pensa comigo, se nos falta fé, porque é o que falta para nós, porque nós já temos tudo, Ele já nos deu tudo, Ele já te deu tudo. Então, se nos falta fé, Deus vai permitir situações onde a nossa fé será levada ao extremo, ao limite. Porque Ele quer te matar? Não. Espero que não. Mas porque Ele quer nos levar além. Porque é óbvio, se o que está faltando para mim e para você é fé, como é que Ele vai gerar a fé em nós? Ele vai ter que nos colocar em situações onde essa fé precisa ser sacudida, onde essa fé precisa ser esticada. Então não é para te matar, não é para nos destruir. Irmãos, e nesse momento vai parecer que Jesus está dormindo. Neste momento onde a nossa fé está sendo levada ao limite, ao extremo, é como nós, como pais, muitas vezes estamos vendo os nossos filhos ali errando, né, caindo, mas a gente vai ali atrás protegendo. Até usei o exemplo hoje de manhã do Washington, que eu vi esses dias no store, dele com Israel, andando no brinquedinho dele, e de repente Israel espatifou no chão, mas o Washington estava lá. Irmãos, é assim que muitas vezes o Senhor vai fazer comigo e com você. Ele vai nos permitir estar em situações, em circunstâncias que vai nos levar ao nosso limite, porque Ele está nos ensinando a andar, porque Ele está nos ensinando a nos movermos em fé. Então, vai parecer em alguns momentos que Jesus não está lá com você. Vai parecer em alguns momentos que Ele está deixando você e eu afundarmos, e a gente vai começar a gritar, a desesperar, a chorar, né? E Ele vai ficar caladinho, não vai fazer nada. E aí a nossa alma vai gritar, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa com o meu sofrimento. O Senhor não se importa com a minha dor. E aí o silêncio dele vai gritar para nós, ei, você já tem tudo que você precisa. Então fala, tempestade. Então pisa você nessas águas. Entende, irmãos? Quando Moisés tira o povo do Egito e ele chega ali, diante do Mar Vermelho, e pressionado pelas circunstâncias, o povo em cima dele, sabe, dizendo, você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui. E Moisés pressionado no meio de tudo aquilo, o exército de Faraó atrás, o Mar Vermelho na frente. Então ele começa a clamar ao Senhor, e o Senhor diz para ele, por que você está clamando a mim? Ah, mas não é óbvio, eu tenho que clamar para quem? O Senhor diz para ele, por que você está clamando a mim? Levanta o seu cajado e fala a essas águas, porque elas vão se abrir. Você tem a palavra, você tem a presença, então faça aquilo que você precisa fazer. Entende, irmãos? Tem momentos que somos nós, porque Ele já nos deu tudo. O problema é que a gente não tem fé, a gente não ousa falar a tempestade, a gente não ousa usar a autoridade. O cajado fala da autoridade, o Senhor nos deu autoridade. Ele diz assim, olha, eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então, irmãos, não é sobre qualquer coisa, é sobre toda a força do inimigo. Então, muitas vezes, nós estamos sentados e chorando e esperando que Deus faça por nós. E Deus está lá olhando para nós e dizendo, meu filho, eu já te dei tudo que você precisa. Então, se levanta e fala a essa tempestade, porque as águas vão se abrir. Isso é quando nós assumimos esse lugar, esse cajado, quando nós colocamos a nossa fé em prática. Irmãos, nós precisamos fazer uso dessa autoridade que o Senhor nos deu. Nós não usamos 1%. 1%, irmãos, da autoridade que nos foi dada. Sabia disso? Porque nos falta fé. A fé, ela é o combustível que vai tornar tudo aquilo que Ele nos deu real aqui. Então, se nos falta fé, é por isso que a gente não vive nesse nível de sobrenatural. Aí, às vezes, a gente pergunta, por que
Sabe, eles viveram coisas tão sobrenaturais, mas se nos falta fé, nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus. E a gente não usa 1% daquilo que o Senhor nos deu porque nos falta fé. E aí é por isso que Ele vai nos esticar, para levar a nossa fé ao limite. Jesus, Ele disse, olha, em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem é que já viu um grão de mostarda? Do tamanho de um grão de mostarda. Irmãos, é microscópio, pequeno, pequeno. Você vai dizer para esse monte, passa-te daqui para lá. E ele passará. Porque nada vos será impossível. Olha isso, nada vos será impossível. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Irmão, me dá uma vergonha quando Jesus fala isso. Do tamanho de um grão de mostarda, Eduardo. E a minha não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Sabe, ele disse, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, até os montes vai te obedecer. As montanhas vão ter que sair do lugar. O mar vai ter que se abrir. Agora, se a gente não tem fé, Deus vai esticar a nossa fé. E esticar dói, irmãos. Vai doer. Então, deixa Deus esticar. Vai ter momentos em que você vai pensar que é o fim, é o desespero. Você vai pensar que vai naufragar. Mas Ele está te ensinando a se mover em fé. Amém, irmãos? Agora, a intervenção dEle virá no momento oportuno. O Senhor, Ele não nos prova além das nossas forças. A palavra nos diz que, em 1 Coríntios 10, 13, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, por mais que parecia, Jesus não estava indiferente. Sabe por quê? Porque no momento que Jesus percebeu que a fé deles não era suficiente para falar aquela tempestade, Jesus se levanta e acalma a tempestade. Quando Jesus tira Pedro da sua zona de conforto e diz, vem, e Pedro sai e anda sobre as águas, e quando ele começa a afundar ali, e Jesus viu que a fé dele não era suficiente para se manter naquele lugar, Pedro estava ao alcance das mãos de Jesus. Entende? A intervenção virá, irmãos, em tempo oportuno, mas Ele vai nos esticar até o limite, para que a gente possa aprender a nos mover em fé. Fica de pé no seu lugar. Então, querido, não importa o tamanho da tempestade, das circunstâncias, das adversidades que talvez você está vivendo. Lembre-se de uma coisa, que Jesus está conosco todos os dias. Nós temos um farol que é a sua palavra, onde nós nos agarramos, onde nós nos firmamos, onde nós nos orientamos, e Ele jamais nos deixará perdidos. Nós temos a sua presença todos os dias conosco. Nós jamais estaremos sozinhos. Pode até parecer, porque a nossa alma, ela entra muitas vezes neste lugar de autocomiseração. Pode até parecer que você está sozinho, mas você não está sozinho. Existe um agir de Deus, um agir que por vezes você não vai ver, por vezes será invisível, mas existe um agir do Senhor. E existe a garantia dele para nós, que nós vamos chegar seguros ao nosso destino. Tudo que nós precisamos é ter fé.